Olá pessoal, professor Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica, tratando hoje de trabalho e energia. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material de apoio para melhor compreender o conteúdo. Aqui analisaremos uma questão do livro do Moisés Nussensweig, o capítulo 6, questão número 7. A questão diz assim: uma partícula de massa 2 kg desloca-se ao longo de uma reta. Entre x igual a 0 e x igual a 7 metros, ela está sujeita a uma força F de x representada no gráfico, nesse gráfico aqui ao lado. Calcule a velocidade da partícula depois de percorrer 2, 3, 4, 6 e 7 metros, sabendo que sua velocidade para x igual a 0 é de 3 metros por segundo. Ou seja, a velocidade inicial do movimento, tratando o movimento começando do x igual a 0, é de 3 metros por segundo. Ora, como ele me deu um gráfico de força como função da distância, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é do conceito de trabalho, em uma dimensão. Então, esse conceito aqui é dado por uma integral, basicamente essa equação que eu vou escrever. Então, o trabalho aqui indo de I até F. Isso daqui é a integral de xi até xf, de f de x dx. Então, uma vez que eu sei quais são as posições iniciais e final, e sei como é que a força se comporta neste interim, entre o x inicial e o x final, eu consigo calcular qual é o trabalho realizado sobre o meu sistema. Além disso, é importante que eu lembre também qual é a relação entre trabalho e a velocidade, porque ele pergunta aqui qual é a velocidade final para cada ponto que ele quer, para a posição 2, 3, 4, 6 e 7 metros. Então, para que eu possa responder essa pergunta, é preciso que eu me lembre do teorema trabalho-energia, que diz que o trabalho da força resultante, então lembrar disso, é o trabalho da força resultante, isso daqui é igual à variação de energia cinética, certo? Em outras palavras, isso é igual a mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Então, estas duas equações são as equações que vão me ajudar a responder esse problema, tá certo? Então, vamos deixar elas aqui guardadinhas e vamos agora começar a resolver o nosso problema, tudo bem? Então, assim, neste primeiro caso, ele quer que eu calcule qual é a velocidade quando ele está na posição 2 metros. Ora, então eu tenho que fazer uma integral que vai de 0 até 2 metros. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é calcular essa área aqui, rachurada, levando em consideração que o cálculo da integral me dá efetivamente um cálculo da área entre a curva e o eixo x, certo? Então, fica muito mais fácil de eu fazer essa conta dessa forma. Então, eu posso aqui fazer dessa maneira. Então, aqui, o trabalho, vamos começar aqui, item 1. Então, o trabalho aqui, que vai de 0 até 2 metros, ele é essa integral, certo? Que ele vai aqui de 0 até 2, de f de x dx, que isso daqui nada mais é do que a velocidade final em 2, eu vou botar assim, a velocidade em 2, aqui ao quadrado, dividido para 2, menos massa vezes a velocidade no início, m v0 ao quadrado sobre 2, certo? Então, aqui, como eu falei, este cálculo de área é um cálculo relativamente simples, porque essa integral, porque é basicamente o cálculo dessa área rachurada em vermelho, e isso daqui vai me dar, que base vezes a altura dá menos 4, então é menos 4 joules, então do lado da esquerda eu fico com menos 4 joules,
E do lado da direita, se eu substituir aqui esses valores de massa e de velocidade, aqui com uma massa igual a 2, cancela com esse 2 aqui de baixo, eu fico aqui com V2 ao quadrado, menos essa velocidade inicial que era 3, que é 9. 3 ao quadrado, 9. Então, quando eu faço essa conta, então V no ponto 2 metros, isso daqui é igual a raiz de 5, tá bom? Metros por segundo. Então, basicamente, esta é a forma como você vai fazer para todos os outros valores, tá certo? Então, aqui, como a gente não tem tanto espaço, eu vou anotando esses valores aqui no cantinho e a gente vai apagando e fazendo os novos valores, tá bom? Então, V2 igual a raiz de 5 metros por segundo, tá certo? Então, eu anotei aqui o primeiro valor. Vamos para os outros valores aqui. Então, deixa eu apagar isso daqui e a gente começa a fazer os outros valores. Então, basicamente, os outros valores são semelhantes. O que é preciso ser feito é apenas trocar esses limites de integração. Então, ao invés de ir para 2 metros, aqui agora eu quero ele indo até 3 metros, certo? Então, eu venho aqui, troco esses limites de integração. 3 metros, 3 metros. Aqui agora no limite de integração. De novo, isso daqui, usando o teorema de trabalho-energia, é igual a massa vezes velocidade aqui no ponto 3, né, ao quadrado, sobre 2, menos massa vezes V0 ao quadrado sobre 2. E a conta é idêntica à conta anterior. O que difere da conta anterior é apenas o limite de integração. De modo que, se eu for pegar em termos da figura, basicamente agora eu tenho que incluir essa área agora rachurada em verde. Então, basicamente, eu tenho que calcular a área verde mais a vermelha, né, que no fundo é um trapézio, e isso vai me dar o meu valor do meu trabalho da força resultante. Então, aqui, quando você faz essa conta, esse valor aqui, ele é igual a menos 5. De modo que aqui eu fico com, repetindo a mesma conta anterior, né? A massa é igual a 2, cancela com o que está no denominador. Então, isso daqui fica V ao quadrado aqui na posição 3, menos 9, né? Porque é o V inicial ao quadrado, então dá 9. Então, quando eu faço essa álgebra aqui simples, V na posição 3 metros é igual a 2 metros por segundo. Então, aqui eu encontrei o outro valor de velocidade. Aí eu vou aqui anotar esse valor. Então V de 3 é igual a 2 metros por segundo. E aí é idêntico, todos os demais são idênticos, tá bom? Você pode continuar aqui, então eu vou aqui continuar, né? Deixa eu me apagar esses valores, só tomando cuidado apenas de trocar os limites de integração. Então agora eu quero ir para 4 metros, certo? Então vamos para 4 metros. E aqui, para eu ir para 4 metros, eu venho aqui e troco os limites de integração. Ao invés de 3, eu boto aqui o limite de integração indo até 4. De 0 a 4, 4 aqui. Botei em vermelho para enfatizar. E a mesma coisa eu faço aqui com a parte da energia cinética, no qual aqui eu mudo a posição, né? Então aqui vai até 4 metros. Então é V de 4. Certo? Então aí de novo, repetindo a mesma conta, eu tenho apenas que, quando for fazer a minha integração, incluir agora essa região rachurada aqui em azul no gráfico. Certo? Nota agora, esse ponto é interessante, né? De novo, quando você faz um cálculo de integral, esse cálculo reflete essa área entre a curva e o eixo x. Mas neste caso em particular,
você tem aqui a parte da curva está abaixo do x, então contribui negativamente, e essa parte da curva que está acima contribui positivamente. Então, nota que esta área aqui em azul, ela é a mesma área aqui em verde. E uma contribui positivamente, a outra contribui negativamente. Então, elas duas se cancelam mutuamente quando você vai fazer o cálculo da integral do trabalho. De modo que só te resta o cálculo aqui que contribui de fato para o teu trabalho, é essa integral, né, em vermelho, certo? Então a resposta, eu não vou fazer aqui, se vocês quiserem vocês podem fazer, mas a resposta é idêntica à resposta do item do primeiro item, né, que é o de velocidade raiz em 2. Né, que é raiz de 5. Então aqui eu deixo para vocês mostrarem que V de 4, V da posição 4, é raiz de 5 metros por segundo. Tá bom? Então não vou aqui fazer essa conta, deixo para vocês como exercício. E por último, vamos fazer 6 e 7 metros. Mas antes, deixa eu aqui anotar esse valor. Então, V de 4 metros é igual a raiz de 5 metros por segundo. Então, vamos aqui agora fazer V de 6 metros. Então, de novo, aqui eu apenas mudo os limites de integração. Deixa eu apagar isso daqui. Eu apenas mudo os limites de integração. Ao invés de 4 metros, eu vou para 6 metros. Então, deixa eu apagar aqui e aqui, e botar os limites aqui. 6 metros, 6 metros, 6 metros. Certo? Quando eu faço isso, novamente, pensando na integral como sendo um cálculo de área, né, da área entre a curva e o eixo, então, isso nada mais é do que a inclusão no nosso cálculo de área, desta área aqui rachurada em amarelo. Certo? Novamente, lembrando que quando você está na parte positiva do eixo, essa integral conta positivamente, porque sua função é positiva. E quando ela está negativamente, quando está na parte negativa, ela conta negativamente. Então, de novo, aqui eu posso resolver esse problema sem precisar fazer muitos cálculos, muita álgebra. Basta notar que essas áreas se cancelam mutuamente. Em outras palavras, a contribuição para o trabalho da parte negativa é igual à contribuição da parte positiva. Então, no final das contas, esse trabalho é zero, certo? Então, esse trabalho aqui de 0 até 6 metros, ele é zero, certo? De modo que quando você for calcular essa velocidade, você não altera a velocidade, certo? Porque não tem alteração na energia cinética. Então a velocidade aqui para posição 6 metros é igual à velocidade inicial, que é de 3 metros por segundo. Tá bom? Então, aqui, para poder sobrar mais espaço, eu vou botar isso aqui nesse cantinho aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui. E eu anoto isso aqui embaixo. Então, vamos lá. Velocidade na posição 6 metros é igual a 3 metros por segundo. Então, vamos terminar agora o problema resolvendo a velocidade para a posição 7 metros. De novo, basta repetir o que nós fizemos nos passos anteriores, aqui apenas mudando os limites de integração, certo? E botando aqui 7 metros. 7 metros. E aí, novamente, você só tem que incluir, quando você pensa em termos de cálculo de integral, essa área aqui rachurada em preto, tá bom? E aí, se você pensa que até 6 metros
o teu trabalho é negativo, então basicamente até 7 metros o que conta é apenas essa área rachurada em preto, tá certo? Então é uma conta relativamente simples, porque você faz apenas uma conta aqui da, da área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido para 2, ou seja, é 1 aqui na nossa conta. Então esse trabalho de 0 até 7 metros é igual a 1 joule. Que isso daqui, de novo, quando você substitui os valores, aqui é V quadrado na posição 7 metros menos V inicial, certo? Então, quando você substitui o V inicial, que é 3, né? 9, que ao quadrado fica 9, então você encontra que a velocidade na posição 7 metros é raiz de 10 metros por segundo, tá bom? Então, basicamente é isso, é uma questão que você usa várias e várias vezes, teorema trabalho-energia, e você usa isso, você obtém esses resultados a partir de um gráfico, a partir do gráfico, né? Integrando a tua força como função da posição, mas olhando isso graficamente. Espero que todos tenham entendido e até o próximo vídeo.